O que você faz quando ora e Deus não responde? Você já se sentiu assim, falando com o vazio, gritando no silêncio, esperando um sinal, uma palavra, qualquer coisa? Muitas vezes a gente aprende que, se Deus está quieto, é porque fizemos algo de errado, algum pecado escondido, alguma falha que não confessamos. Mas a história que quero te contar hoje quebra essa lógica. É a história de Jó. E ela não é sobre um castigo por um pecado oculto. É sobre uma fé que foi provada no fogo do silêncio. Uma fé que aprendeu a confiar mesmo quando não havia respostas. A jornada de Jó nos ensina que, às vezes, o silêncio de Deus não é um sinal de abandono, mas um convite para mergulhar mais fundo. Então, fica comigo, porque vamos descobrir juntos o que acontece quando a nossa maior prova não é a dor, mas o silêncio que vem depois dela. Vamos imaginar a vida de Jó antes da tempestade. A Bíblia o descreve como um homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Ele não era apenas um homem bom, ele era abençoado. Tinha uma família linda, com 7 filhos e 3 filhas. Seus bens eram incontáveis. Milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentas. Ele era o homem mais rico e respeitado de todo o Oriente. Quando ele falava, as pessoas ouviam. Quando ele passava, as pessoas se curvavam. Jó tinha tudo o que alguém poderia desejar: família, riqueza, saúde e, acima de tudo, uma reputação impecável diante de Deus e dos homens. Ele oferecia sacrifícios por seus filhos, só por precaução, para que eles estivessem sempre puros diante do Senhor. Sua vida era um exemplo de prosperidade e retidão. Era o tipo de pessoa que olhamos e pensamos: ele está fazendo tudo certo. E então, de repente, o céu desabou. Em um único dia, uma série de tragédias inacreditáveis arrancou tudo dele. Um mensageiro chega correndo, sem fôlego, para dizer que inimigos levaram seus bois e jumentas e mataram os servos. Antes mesmo que ele termine de falar, outro chega e diz que um fogo caiu do céu e queimou todas as suas ovelhas e pastores. Em seguida, um terceiro mensageiro anuncia que ladrões levaram seus camelos e mataram mais servos. E por fim, a notícia mais devastadora: enquanto seus filhos e filhas festejavam, um vento forte derrubou a casa sobre eles, e todos morreram. Imagina a dor. Em questão de horas, Jó perdeu sua riqueza, seus meios de sustento, o mais doloroso de tudo, todos os seus filhos. E como se não bastasse, logo depois, ele mesmo foi atingido por uma doença terrível. Feridas dolorosas que cobriam o seu corpo da cabeça aos pés. Ele, que era o homem mais rico, agora estava sentado sobre cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha. Foi nesse momento, no auge do sofrimento, que sua própria esposa o desafiou, dizendo: amaldiçoe a Deus e morra. Mas em meio a essa dor inimaginável, Jó olhou para o céu e disse palavras que ecoam até hoje: no saí do ventre de minha mãe e no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com o corpo ferido e o coração em pedaços, sua fé permaneceu. Mas a prova mais difícil ainda estava por vir. Depois de perder tudo, Jó mergulhou em um silêncio profundo de dor. Foi quando seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, chegaram. Ao vê-lo de longe, eles mal o reconheceram. A dor havia transformado seu rosto, seu corpo. Eles choraram, rasgaram suas roupas e senteram-se com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites. Nenhum deles disse uma palavra, porque viam que seu sofrimento era grande demais. Esse, talvez, tenha sido o melhor momento da visita deles. Mas, depois desses 7 dias, o silêncio foi quebrado. E o que veio a seguir foi uma série de acusações e julgamentos. Os amigos de Jó
tentando encontrar uma lógica para tanto sofrimento, começaram a insistir que ele devia ter cometido algum pecado grave. Para eles, era simples. Deus é justo, logo, pessoas boas são abençoadas e pessoas más são punidas. Se Jó estava sofrendo tanto, a conclusão era óbvia. Ele era um pecador disfarçado. Elifaz disse: pense bem, que inocente já pereceu. Onde os justos foram destruídos, Bildade foi ainda mais duro, sugerindo que os filhos de Jó morreram por causa dos próprios pecados. Zofar o acusou de ter uma maldade escondida. Imagine a angústia de Jó. Além da dor física e da perda de sua família, ele agora era acusado injustamente por aqueles que deveriam consolá-lo. Ele clamava a Deus, pedia uma explicação, um porquê. Ele dizia: mostra-me onde errei. Por que escondes de mim o teu rosto e me consideras teu inimigo? Mas Deus não respondia. O céu estava em silêncio, um silêncio ensurdecedor que parecia confirmar as acusações de seus amigos. Esse silêncio de Deus era talvez a parte mais difícil da provação. Não era apenas a dor, mas a sensação de abandono, a ausência de uma resposta, de uma direção. Jó se sentia sozinho, incompreendido pelos homens e aparentemente esquecido por Deus. Mas o que Jó e seus amigos não entendiam é que o silêncio de Deus não era ausência, era profundidade. Deus estava presente em cada lágrima, em cada ferida, em cada momento de angústia. Ele estava permitindo que Jó passasse por uma experiência que o levaria a um conhecimento de Deus muito mais profundo do que qualquer teologia ou explicação racional poderia oferecer. O silêncio estava forjando algo novo em Jó, uma fé que não dependia de respostas, mas da presença daquele que é a própria resposta. Depois de 37 capítulos de debates humanos, de acusações, de defesas e de um profundo clamor de Jó, finalmente Deus fala. E quando ele fala, não é para dar a Jó as respostas que ele tanto buscava. Deus não explica por que os justos sofrem. Ele não revela a conversa que aconteceu nas esferas celestiais. Ele não justifica suas ações, nem aponta o erro dos amigos de Jó. Em vez disso, Deus faz perguntas. Ele fala a Jó de dentro de um redemoinho e começa a revelar a sua própria grandeza e soberania. Ele pergunta: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites dos mares? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Deus continua, falando sobre as estrelas, as nuvens, os animais selvagens. Ele descreve o poder do Behemoth e a ferocidade do Leviatã, criaturas que nenhum ser humano poderia domar. Através dessas perguntas, Deus não está humilhando Jó. Ele está expandindo sua perspectiva. Ele está mostrando a Jó que o universo é muito maior e mais complexo do que a pequena lógica humana de causa e efeito. Deus está dizendo: em essência, Jó, você está tentando me encaixar em sua pequena caixa de compreensão, mas eu sou infinitamente maior do que você pode imaginar. Você quer respostas, mas eu te ofereço a mim mesmo. E é nesse momento que tudo muda para Jó. Ele não recebe uma explicação, mas tem um encontro. Ele vê quem Deus realmente é, e sua resposta é de pura rendição e adoração. Ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Jó finalmente entende. Confiar em Deus é muito maior do que entender seus caminhos. A verdadeira resposta não estava em saber o porquê, mas em conhecer
o quem. A paz não veio com a explicação do sofrimento, mas com a revelação da majestade do soberano. A fé de Jó foi transformada de uma fé baseada no que ele sabia para uma fé baseada em quem ele conhecia. E essa é a maior lição de sua história. Talvez hoje você esteja no meio do seu próprio redemoinho. Talvez você esteja vivendo o silêncio de Deus. As perguntas ecoam na sua mente. A dor parece não ter fim e as respostas simplesmente não vêm. Você ora, clama e tudo o que ouve é o eco da sua própria voz. A história de Jó nos ensina que, nesses momentos, a pior coisa que podemos fazer é tentar encontrar respostas fáceis ou acreditar nas acusações de que a culpa é nossa. O silêncio de Deus não é abandono. A ausência de uma explicação não é ausência de um plano. Lembre-se, Deus estava com Jó em cada segundo da sua provação, mesmo quando ele não sentia, mesmo quando ele não entendia. No final, depois de Jó ter seu encontro transformador com Deus, o Senhor restaurou sua sorte. Ele deu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha antes. Ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas, e viveu uma vida longa e plena. Mas a maior restauração não foi a material, foi a espiritual. Jó saiu daquela experiência conhecendo a Deus de uma forma que ele nunca conheceria se não tivesse passado pelo fogo. A sua história não termina na cinza, mas na restauração. E a sua também não. Se você está no vale do silêncio, continue fiel, continue adorando, mesmo sem entender, continue confiando, mesmo sem ver. Deus ainda está no controle. Ele está usando esse tempo para te moldar, para aprofundar suas raízes nele, para te preparar para um conhecimento mais íntimo dele. A sua história ainda não acabou. Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos, e eles podem ser capítulos de uma restauração que você nem consegue imaginar. Confie no autor da sua vida. A história de Jó nos mostra uma fé inabalável diante do inexplicável, mas nem sempre somos como Jó. Muitas vezes nós falhamos, tropeçamos e negamos aquilo em que mais acreditamos. Na nossa próxima história, vamos falar sobre alguém que fez exatamente isso. Alguém que andou com Jesus, mas que, no momento mais crucial, falhou feio. E vamos descobrir como Jesus o encontrou em sua falha e o restaurou de uma maneira linda e poderosa. Não perca. Obrigado por assistir e até a próxima.